Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Livro da Sabedoria, 39º encontro, Sabedoria, capítulo 17, do versículo de 1 a 9. Vamos ouvir primeiro a leitura. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Por isso as almas sem instrução se extraviaram. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em suas casas e excluídos da providência eterna. Pensavam ficar ocultos com seus pecados secretos, debaixo do véu sombrio do esquecimento. Mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e aterrorizados por alucinações, pois nem o esconderijo em que se abrigavam os preservou do medo. Ao redor deles ribombavam ruídos assustadores e lhes apareciam fantasmas tétricos de rostos sinistros. Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia iluminá-los. Nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarar aquela noite tenebrosa. Aparecia-lhes apenas uma chama que se acendia por si mesma, espalhando terror. Quando essa visão desaparecia da frente deles, ficavam aterrorizados e julgavam ainda pior o que tinham acabado de ver. Os artifícios da magia fracassaram completamente, e seu alarde de ciência ficou vergonhosamente confundido. De fato, aqueles que prometiam expulsar as almas enfermas, os terrores e inquietações, caíam eles próprios vítimas de pânico grotesco. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse, eles ficavam assustados com a passagem de pequenos animais e sibilos de cobras. Caíam tremendo e recusavam olhar o próprio ar, coisa impossível de ser evitada. Versículo 1. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender, por isso as almas sem instrução se extraviaram. O autor, agora, fala dos julgamentos de Deus que são grandes. São julgamentos históricos e realizados em favor de seu povo escolhido, Israel. Julgamento contra os inimigos. Os inimigos são símbolo do mal. Aqui se refere aos egípcios, durante o Êxodo. Estes julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Eles são transcendentes, como o próprio Deus também o é. Os seres humanos só podem percebê-los como sombra. Assim, as almas sem instrução, isto é, os egípcios, não conseguiram entender nem aprender a lição dada por Deus por meio das pragas. Eles não foram educados nos mistérios divinos e se tornaram homens licenciosos e libertinos. Assim se extraviaram pelos caminhos da impiedade
e idolatria. Versículo 2. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em suas casas e excluídos da providência eterna. O autor do livro aqui faz referência ao Midrash, sobre as trevas e a luz. Esse Midrash, fundado em lendas rabínicas. Os egípcios, os injustos, queriam oprimir o povo eleito, escravizando-o. Mas, na verdade, foram eles que foram privados de liberdade. Eles, os injustos egípcios, eram sem lei, se opondo à nação santa, nação que era objeto da bênção divina, e que se tornaria o povo de Deus por meio do pacto da aliança. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Ao oprimir a nação santa, isto é, os israelitas, os egípcios os faziam escravos. Mas agora é o povo do Egito que ficou preso pelas trevas, visto que acreditavam que eram livres, mas, na verdade, foram privados da liberdade, se tornando então prisioneiros das trevas. Eles ficaram presos nas trevas, Êxodo capítulo 10, versículo 23, numa longa noite, porque a praga das trevas se prolongou por 3 dias. Filho de Alexandria nos diz isso na vida de Moisés, no livro 1, parágrafo 123. Eles ficaram prisioneiros, visto que as trevas lhes serviam de teto. O Egito aqui vem convertido em Sheol, em trevas. Assim não estavam protegidos, como o povo de Deus estava protegido pela providência divina, que era a luz. Versículo 3. Pensavam ficar ocultos com seus pecados secretos, debaixo do véu sombrio do esquecimento, mas foram dispersos, mergulhados em horrível medo e aterrorizados por alucinações. Os egípcios, por seus pecados, estavam então privados da luz moral, entrando numa noite tenebrosa. Trevas sinistras, que servirão de meio para manifestar diante das suas consciências aterrorizadas e até entre eles próprios os seus pecados encobertos. Aqui se faz referência aos mistérios secretos do livro da Sabedoria, capítulo 14, versículo 23, onde se cometiam toda sorte de pecados. Os egípcios ficaram mergulhados em horrível medo, paralisados, aterrorizados por alucinações, num temor interior, provocado pela solidão, separados uns dos outros, abandonados em seus temores. Versículo 4. Pois nem o esconderijo em que se abrigavam os preservou do medo. Ao redor deles rimbombavam ruídos assustadores. Eles apareciam fantasmas tétricos de rostos sinistros. O esconderijo se refere às casas em que os egípcios procuraram abrigo diante das trevas. Nenhum lugar poderia libertá-los. Diante do pavor e medo, os ruídos assustadores imaginários apavoravam os egípcios devido ao temor que eles tinham. As mentes deles, diante das trevas, criavam fantasmas, traços das imaginações sobre rostos que os apavoravam. Eram rostos de suas vítimas. Versículo 5.
Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia eliminá-los. Nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarar aquela noite tenebrosa. Diante das trevas relatadas no livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 21 a 22, aqui se refere o que, por mais vigoroso que fosse o fogo, nem mesmo as luzes lamparinas, nem as luzes das estrelas podiam iluminar as casas do Egito devido às trevas. As trevas eram tão grandes, era uma escuridão, que uns não conseguiam ver os outros. Êxodo capítulo 20, versículo 23. Aquela noite se assemelhava à escravidão, às trevas do Sheol. Versículo 6. Aparecia-lhes apenas uma chama que se acendia por si mesma, espalhando terror. Quando essa visão desaparecia da frente deles, ficavam aterrorizados e julgavam ainda pior o que tinham acabado de ver. A chama, o fogo, se refere ao relâmpago. E eram mais terríveis que a escuridão. A imagem vem inspirada numa tempestade noturna, em que os relâmpagos instantâneos, raios, tornam as trevas mais profundas. Os objetos que vêm iluminados pelos relâmpagos tornam a escuridão mais terrível, em que nada se pode enxergar, e faz ocorrer visões que assumem proporções desmedidas. O pânico traz visões provocadas em razão do medo e do pavor. Versículo 7. Os artifícios da magia fracassaram completamente e seu alarde de ciência ficou vergonhosamente confundido. A sabedoria que consiste em artes mágicas é falsa. Aqui vem desmascarada esta sabedoria em razão do fracasso, da observância do fracasso. Aqui a arte dos magos do Egito, que venceram a provação das primeiras pragas, nada puderam fazer diante das trevas e assim ficaram humilhados e ridicularizados. Aqui vemos a impotência dos magos diante de Deus, que age por meio da palavra de Moisés. Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 22, capítulo 8 e versículo 7, capítulo 9 e versículo 11. Versículo 8. De fato, aqueles que prometiam expulsar das almas enfermas os terrores e inquietações, caíam eles próprios vítimas de pânico grotesco. Nosso autor toma como exemplo os magos do Êxodo e suas impotências, a fim também de ridicularizar os personagens, os magos de seu tempo, os filósofos, adivinhos e exorcistas. Os magos, com suas artes, são colocadas ao ridículo. Como o livro do Êxodo nada tinha falado sobre a relação dos magos, que também foram vítimas das trevas, o autor aqui quer referir que de nada serviu a falsa ciência deles, porque a ciência deles fracassou. O temor causado pelas trevas faz com que os magos, que prometiam expulsar dos egípcios as inquietações, caíssem também eles em pânico diante da impotência deles mesmos, da sua magia e sabedoria. Versículo 9. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse,
Eles ficaram assustados com a passagem de pequenos animais e sibilos de cobras. Caíram tremendo e recusavam olhar o próprio ar, coisa impossível de ser evitada. Durante a escuridão prolongada, quando não havia nada realmente terrível, próximos aos magos, a memória deles, isto é, das pragas, a memória das pragas precedentes, faz com que povoassem a escuridão com terror, até o ponto de temerem o próprio ar. Assim já não temia as trevas, e diante do pânico, os monstros imaginados fazia com que o pavor tomasse conta deles. O pânico cria imagens, imaginações, que faz acontecer sons, que faz acontecer imagens que não existem. Esse é o nosso texto, nossa leitura do livro da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.